Eu começo o programa de hoje com uma conquista histórica do Brasil. O Ministério da Saúde notificou na segunda-feira, dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que o Brasil eliminou a transmissão vertical, que é a transmissão de mãe para filho do HIV durante a gestação, o parto e a amamentação. O Ministério também divulgou a maior queda na mortalidade por AIDS nos últimos 10 anos. Em 2026, a lei que garante a distribuição gratuita de medicamentos antirretrovirais pelo SUS a pessoas vivendo com HIV completa 30 anos. São vitórias que têm seus heróis, a maioria deles anônimos e que enfrentaram preconceito, medo, perdas e a própria morte. Hoje, o Brasil oferece tratamentos modernos e gratuitos pelo SUS que permitem que o vírus fique indetectável e intransmissível. É celebrando tudo isso que, nesse programa, a gente conversa sobre a evolução dos tratamentos para HIV e AIDS. Até hoje, o preconceito ainda é muito grande, a intolerância é muito grande. Não vamos nos calar, tratamento já! Morrem 11 mil pessoas todo ano de AIDS no Brasil. O primeiro medicamento que eu tomei, eu peguei no guichê da Varig. A Lei 9313 garante a vida para todas as pessoas vivendo com HIV ou que estão doentes de AIDS. Houve progressos científicos fabulosos. Era uma coisa que eu não acreditava mesmo, não acreditava. A possibilidade de ver meu filho crescer. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre a evolução dos tratamentos para HIV/AIDS. Márcia Rachid, médica infectologista, escritora e fundadora do grupo Pela Vida. Também comigo no estúdio, Mônica Macedo, coordenadora do Laboratório de Síntese de Fármacos de Farmanguinhos, Fiocruz. E completando a nossa roda de conversa, Tiago Pimentel, produtor cultural. E olha, esse programa é um programa especial. Se você quiser compartilhar a sua história com a gente, você vai enriquecer a nossa troca. E a gente sabe que para combater o preconceito, a informação é o melhor remédio. Então, perguntas e experiências são bem-vindas pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas nossas redes sociais. Não deixe de participar. Márcia, Mônica, Tiago, que prazer enorme estar com vocês três aqui. A gente tem tantos caminhos para seguir nesse programa, mas eu vou começar com você, Mônica, trazendo uma informação curiosa, assim, né? Interessantíssima, que é o fato de você estar em Farmanguinhos, produzindo medicamentos desde o AZT. É um marco histórico, né? Sim, eu considero esses 40 anos, desde a implementação do Programa Nacional de AIDS, uma vitória. A gente sabe que a gente ainda tem muitas conquistas a realizar, mas o fato é que a gente sai de uma monoterapia que era efetiva num primeiro momento e chega numa terapia em comprimido único, numa dose fixa combinada em comprimido único, que mantém o paciente com carga viral indetectável e intransmissível e consegue prorrogar a vida desse paciente por muito tempo. Então, eu acho que, independente de todos os desafios que ainda temos, que são grandes, a gente tem muito que celebrar nesses 40 anos. Só relembrando aqui que o AZT é esse primeiro medicamento, só para quem não conhece. Sim. Márcia, eu iria para você agora pelo valor histórico que você tem em toda essa luta, tanto quanto a Mônica, mas eu antes vou trazer o Tiago para falar um pouquinho da série maravilhosa Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. Eu recomendo muito para quem ainda não viu, está na HBO, assistam que é maravilhoso. E você convidou a Márcia como consultora. Eu queria saber como é que foi essa faísca, para a gente depois trazer com a Márcia como é que foi essa participação. Como é que foi essa faísca de criar essa série e o que ela traz para a contemporaneidade na discussão sobre HIV e AIDS? Yasmin, Bem, eu nasci nos anos 80 e eu, como homossexual que nasceu nos anos 80, todo o meu processo de entendimento da minha sexualidade batia muito no lugar do estigma que se tinha sobre a AIDS nessa época, né? Eu achando que, pelo fato de eu ser gay, eu morreria de AIDS.
Por quê? Porque era como a imprensa tratava, como as pessoas viam, como a sociedade olhava para a doença e olhava para a homossexualidade em si. Então, por conta disso, eu sempre bebi nesse tema, sempre tive muito interesse em saber os conteúdos e os conteúdos audiovisuais, como a gente está reproduzindo essa história e contando para as próximas gerações o que aconteceu, né? E então eu assisti um documentário do André Canto chamado Carta para Além dos Muros, que ele dizia, tinha uma pessoa ali dando entrevista e dizendo que ela nos anos 80, no fim dos anos 80, ela só conseguiu o medicamento, o AZT, através de comissários de bordo que traziam isso ilegalmente. E quando eu vi esse negócio, eu falei, temos ali um personagem, né? Temos uma história para poder contar. Eu acredito fielmente que pós a pandemia de Covid, a gente consiga olhar para a epidemia de AIDS com um outro olhar. Porque, voltando em como eu comecei essa fala, né, a gente olhava para a epidemia de AIDS como a doença do outro. A imprensa tratava a doença como a doença do outro. E a sociedade entendia que era a doença daqueles, dos excluídos, era o câncer gay ou o câncer que matava e que não chegaria na sua casa, né? E quando teve a pandemia de Covid, eu acho que a forma como a imprensa se comportou e olhou foi outra. Era a nossa doença, a gente precisa encontrar essa vacina, nós precisamos vencer essa pandemia. Então, acreditei fielmente que a gente retomar o tema da epidemia de AIDS e HIV nos anos 80 traria um olhar contemporâneo sobre ela, né? É importante ressaltar que o Máscaras, ele é uma série que fala de uma época, mas ele não é uma série de época. E isso era fundamental a gente ter a presença de pessoas como a doutora Márcia Rachid, que não só viveram, mas que têm um olhar crítico e uma visão sobre o que aconteceu com toda uma comunidade que foi devastada, com muitas pessoas que passaram por essa doença em momentos que a gente não tinha as facilidades que a gente tem hoje, né? Márcia, já te disse isso, né? Eu conheço algumas pessoas que são soropositivas e todas as que eu conheço te têm como uma grande referência de alguém que deu a mão para elas e fez com que fosse possível elas estarem aqui hoje, ou conhecem pessoas, ou o seu trabalho chegou através de livros, que depois eu quero que você mostre. Você, não à toa, foi chamada para ser a consultora dessa série e está lá numa das cenas sendo prestigiada. Como é que chegou esse convite para você e que lembranças daquela década de 1990 ela te trouxe, essa série? Vai me fazer chorar já. Pode logo chorar. No início, o Tiago fez contato dizendo que tinha lido o Sentença de Vida, o meu primeiro livro, e eu fiquei bastante surpresa. Eu não estava imaginando que um dia isso pudesse acontecer, porque o livro tinha sido adaptado para o teatro, pelo Gilberto Gavronski. E o Gilberto já tinha me surpreendido porque ele fez uma adaptação com humor completamente diferente de qualquer possibilidade, porque nós fizemos apresentações para crianças a partir de 12, 13, 14 anos. Então, ele pensou de uma forma bem lúdica para a gente falar de AIDS de uma forma que chegasse leve. E aí, quando o Tiago falou assim, você poderia conversar comigo, porque eu estou pensando numa série assim, 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 ele falou a história dos comissários e eu tenho pacientes que fizeram isso. E aí, rapidamente, vieram à minha cabeça, eles estão vivos. Eu fiquei pensando assim, por que será que ele está falando comigo? Na hora você pensa isso, mas depois você entende porque eu vivi cada uma dessas histórias em relação à dificuldade de trazer. Recentemente até um falou assim... medicamento, né? Porque era proibido, só para quem não viu a série. Teve um até que falou recentemente assim, proibido, você lembra que eu trazia também, aí falou outros remédios, que para uma pessoa até que já não está mais aqui,
mas que viveu mais por causa desses remédios. Aí a gente foi lembrando de situações de uma farmácia que era em Nova York, que depois eu tinha até esquecido, ele foi me lembrando, era muito difícil tudo, porque a farmácia também não aceitava receita nossa, do Brasil. Claro. Então você tinha que, quer dizer, isso eu acho que eu nem comentei com o Tiago, depois a gente descobriu uma pessoa da farmácia que era brasileira. Olha. Então ela já aceitava a receita porque ela era brasileira, porque aquilo não era legalizado. Tinha que ser receita de médico americano, mas como ela era brasileira, ela já me conhecia. Então eu fazia a receita e ela aceitava, porque estava pagando em dólar. Então aquela cena que o Johnny compra o remédio, ele fala, mas a receita é do médico daqui. Ele fala alguma coisa assim, porque tinha que ser dessa maneira. Mas depois já não era. E eu não lembrei disso. Eu lembrei outro dia quando esse meu paciente falou, você não lembra, Márcia, que eu levava a tua receita? Aí eu falei, a minha receita? Ele falou, Márcia, eu procurava a pessoa que era brasileira que trabalhava na farmácia. Eu tinha esquecido disso. Então, eram tantas dificuldades, era tudo muito complexo para você pensar no preconceito, na discriminação, nos estigmas que as pessoas passavam, nas histórias que eu conto que ninguém acredita, que tinha médico que não passava no corredor onde eu atendia, que eu era expulsa de consultório porque meus pacientes sentavam na mesma cadeira dos outros. Então, quando ele falou, Márcia, você pode conversar comigo para você participar, de repente, a gente combinar de você fazer a consultoria? Estranho, mas depois você entende que é uma vivência mesmo, está em mim, né, isso tudo. E foi rico, muito né? gratificante. Que rico ouvir todas essas histórias, a gente ainda vai ouvir mais. Não, e foi muito bacana. Tem que ficar porque registrado eu tudo falo isso. sempre isso para o Tiago, já falei para o Marcelo Gomes, o diretor, para a Carol. No final foi um presente da vida, porque você vê o resultado e muitas coisas engraçadas aconteceram, porque depois eu falei para o Marcelo assim, ainda bem que eu não sabia que você era tão importante, porque eu peitava ele assim, não pode, tem que ser assim, assim, importante, assim. No final das contas foi bom, né? Tá porque, na verdade, tinha umas coisas que eu vivenciei muito de perto e eu não queria que a gente reforçasse estigma. Então, você às vezes repetiu uma cena tão horrível, tão forte, tão preconceituosa, usar termos que a gente usava, é perigoso, porque a pessoa ouve aquilo e às vezes ela repete. Então eu tive esse cuidado na peça, eu tive esse cuidado numa outra peça que eu dei consultoria e eu não queria que a gente errasse na série. E pode falar. Devo confessar que a doutora Márcia foi muito difícil inicialmente. Os conflitos são naturais nessa... Não, mas o resultado é bom, né? Mas a primeira abordagem, quando eu consegui chegar nela e consegui conversar, falei, Márcia, vamos conversar, eu quero fazer uma série. Ela, não, isso não vai dar certo. Era sempre uma visão com um receio de que a gente pudesse abordar o tema de forma que atrapalhasse o trabalho, primeiro, de ativismo, que a Márcia é uma grande ativista, mas mais do que isso, que a gente cometesse erros ao longo do processo, que provavelmente a Márcia já viu muitas vezes isso acontecer. Então, eu tive que fazer diversas promessas, dizendo, fica tranquila. Eu ficava com medo, sinceramente. Eu acho que eu comentei isso com ele. Eu tinha participado de uma coisa anterior que eu saí. Eu acho que eu comentei com você. Esse rigor que é importante, né, Márcia? Porque é muito tempo. Eu tenho 43 anos de profissão. E aí tem que defender ali, desde porque o quem está vivendo nisso, à margem disso não tem nem essa... Não, e depois a gente acaba prejudicando as próprias pessoas, porque as pessoas sofrem. Sim, tem que ter eu sou da época de campanhas que diz, AIDS mata. E as pessoas chegavam no hospital e falavam assim, Márcia, eu fico tão arrasado vendo aquilo, eu levanto e a família não sabe. Aí a pessoa fala, eu tenho que levantar da sala fingindo que eu vou tomar um copo d'água, porque eu não aguento olhar aquilo. Eu vou fazer um convite assim para quem está em casa, não deixa de assistir essa série, porque ela entrega tudo isso.
queria te ouvir rapidamente para a gente chamar a matéria, que tem vários trechos da própria série para dar um gostinho para quem está em casa. Eu acho que é importante, Yasmine, falar que, assim, que o trabalho do Tiago, eu acho que se destaca porque ele não romantiza a doença. Porque é exatamente isso, a gente teve evolução, a Márcia acompanhou isso de perto, o Tiago também fazendo esse trabalho acompanhou de perto, a gente teve evolução nos tratamentos, mas a que custo? Hoje, a gente tem medicamentos que têm efeitos colaterais menores, mas a gente sabe que nem sempre foi assim, entende? Ao longo desses 40 anos, a gente teve paciente que desistiu do tratamento justamente por causa dos efeitos colaterais. Sim. Então, assim, é uma evolução que a gente vê, tecnológica, de acesso. E a gente vai falar um pouquinho de onde é que a gente está chegando. Não foi fácil. E eu acho que o trabalho dele, ele traz isso, ele não romantiza a coisa como se fosse... tivesse sido tudo muito perfeito. Não foi. Muito importante, né? E a arte fazendo esse papel maravilhoso, só para quem ainda não entendeu o valor e a importância da arte no Brasil, tá aí o resultado. Vamos ver um pouquinho. Uma viagem para os anos de 1990 faz quem viveu aquela época resgatar lembranças intensas. Um tempo em que contrair o HIV vinha com um combo de culpa, discriminação, preconceito e morte quase certa. Uma realidade que a gente preferia que tivesse sido apenas enredo de uma série de ficção. Era a década de 80, quando a epidemia de HIV começou a se espalhar pelo Brasil. Não havia muita informação sobre o vírus, a transmissão, o tratamento e o único medicamento promissor, o AZT, ainda não era liberado no país. O cenário era marcado por desinformação, preconceito, estigma. Para muita gente, receber um diagnóstico significava encarar a possibilidade real da morte. A série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente revisita essa história. Você viu que tem uma ferida nas suas costas? Mosquito, sou super alérgico. Pedi um exame de sangue pra você. Não, pelo amor de Deus, eu tenho pavor de agulha. Você tem acompanhado as notícias? Sobre a escalação da seleção? Sobre a AIDS. Protagonizada por Johnny Massaro, Bruna Linsmeyer e Ícaro Silva, a obra revisita esse período e reconstrói em detalhes o início da resposta brasileira à epidemia. Eu conversei com o diretor da série, Marcelo Gomes, sobre o contexto histórico e o papel da trama no momento atual. O Brasil estava saindo da ditadura militar, as pessoas querendo curtir a vida, mas existia ainda um lado muito conservador da sociedade, e quando chega a epidemia da AIDS, cai como um personagem diz, cai como um taier na caretice brasileira. Então, o preconceito, a intolerância, né, a discriminação foi enorme naquela época, né? Luta é a palavra que define a evolução dessa história. Foi graças à mobilização social que, em 1996, o SUS passou a oferecer gratuitamente os antirretrovirais em todo o país. E o que é que se constrói, né? Se constrói um link de solidariedade, um elo de solidariedade naquelas pessoas, né? Contra esse governo que estava simplesmente ignorando, né, a ajuda que podia servir a elas. Então foi muito emocionante. Eu me emocionava quando eu li o roteiro, eu me emocionava quando eu ensaiava as cenas, eu me emocionei quando eu filmei. Queria lembrar aqui hoje de todas as pessoas que fizeram parte dessa luta histórica, principalmente travestis, transexuais, lésbicas, gays e tantos outros corpos políticos que abriram caminho para que, depois de 6 anos de luta, a gente possa comemorar hoje, no dia 13 de novembro de 1996, a Lei 9313, que garante a vida, com distribuição gratuita de medicamentos para todas as pessoas vivendo com HIV ou que estão doentes de AIDS. Hoje, o Brasil é reconhecido mundialmente pela oferta gratuita dos medicamentos e por ter um dos protocolos de tratamento mais modernos do mundo. Eu acho que a série passa a ideia que houve progressos científicos fabulosos no tratamento. A ciência evoluiu muito desde os anos 80 até hoje em dia, então viver com HIV é ter uma vida normal. Mas até hoje o preconceito ainda é muito grande, a intolerância é muito grande. Morrem 11 mil pessoas
todo ano de AIDS no Brasil. Ele fala sobre a importância de conscientizar as novas gerações sobre prevenção e tratamento, numa época em que o HIV pode se tornar indetectável e intransmissível. Eu fico muito feliz que jovens, hoje em dia, chegam para mim e falam que a relação deles com a questão do HIV/AIDS mudou muito e ficou muito mais consciente do que era antes, por conta da série. Eu acho que é fantástico o poder transformador da obra de arte na sociedade. Eu perguntei sobre a cena preferida do Marcelo. É o momento da Sônia, que é essa mulher que é uma costureira e que o marido dela tem um romance com a Francesca, que é a dona da boate Paradise. Já estou dando um spoiler. E essas duas mulheres que têm culturas diferentes, universos diferentes, se encontram no leito de morte do marido. E uma é devota de São Sebastião e outra de Oxóssi. E elas se dão a mão e cantam uma a oração do santo de outra, num elemento de solidariedade tão bonito, de desconstrução de preconceitos. E depois a história quando a mãe do Nando, né, descobre que ele vive com HIV e ele começa a chorar e ela fala, não vamos chorar, vamos lutar. Não vamos nos calar, tratamento já. Não vamos nos calar, tratamento já. De uma forma ou de outra, essa série é uma forma de prestar um profundo agradecimento a todas essas pessoas que lutaram durante esses 30, 40 anos contra o preconceito e a intolerância em relação ao HIV/AIDS. Mônica, vou trazer aqui vou voltar para a realidade. Você acompanhou todo esse processo histórico que a série retrata muito bem, e aí eu queria que você trouxesse muito brevemente como é que foi essa evolução, né? Você começa com o AZT, que trazia uma série de complicações, como é que vai e onde estamos hoje e para onde se sonha ir? Bom, a gente inicia lá em 1982 com a detecção, né, do primeiro caso, 83 em São Paulo, 82 nos Estados Unidos, 83 em São Paulo. E aí a gente começa com a distribuição. Na realidade, o AZT entra em 87, demora 7 meses mais ou menos para chegar ao Brasil, mas muito fruto da mobilização, dessa mobilização que fez com que chegasse ao Brasil ainda em 87, só que essa distribuição gratuita dele inicia somente em 91. E aí, em 92, a gente começa uma produção em território nacional com 50% mais barato do que o valor do importado. Mas a gente tinha urgências, né? O AZT entra, mas automaticamente já começa a entra didanosina, zalcitabina, lamivudina. É o coquetel isso? E o coquetel entra em 96, na realidade, efetivamente, né? Mas a gente, como eu falei para você no início, a gente tem problemas de reações adversas graves. Ainda hoje isso? Hoje, muito menor do que anteriormente. Mas a gente tem marcos importantes. A gente tem, a partir de 2007, o licenciamento compulsório do Efavirenz, e que permite que essa terapia tripla, 3 em 1, seja bem estabelecida. A gente tem produções nacionais. A gente tem, por exemplo, em 2001, o Brasil sendo processado pela OMS, porque já nesse momento a gente já produzia 7 antirretrovirais. Orgulho da Mônica ao dizer isso. Olha o sorriso dela. Mas é verdade. Pela luta, né? Pela luta, pela importância que o país sempre deu em relação à luta a esses pacientes. Então, a gente tem marcos importantes. E eu acho que hoje a gente chega... a gente teve a incorporação do dolutegravir em 2017, que é um marco importantíssimo, e a gente chega em 2024 com a incorporação do fostemsavir, que é um medicamento para tratar HIV multiresistente, e 2025 a incorporação do Biktarvy, que é um medicamento que são uma dose fixa combinada de 3 medicamentos em um único comprimido. O que eu tenho a dizer para você? A gente evoluiu muito.
Mas o meu sonho, e eu acho que o sonho, se eu perguntar isso para qualquer infectologista, a Márcia vai dizer, ainda é do futuro, dos injetáveis de longa ação para tratamento. Eu acho que isso é uma ação de amor e de amor ao próximo, porque o injetável não só garante o tratamento, vai garantir, mas também vai diminuir esse estigma do paciente, como ela falou, também, né? do paciente que tinha que ir, fingir que ia tomar uma água para tomar o seu comprimido. Então, eu acho que isso é o futuro. E eu acho que a gente está bem perto. Márcia, você também pode trazer comentários sobre isso, mas acho muito importante a gente falar sobre a importância, a gente estava discutindo isso antes do programa, né? A importância da indústria farmacêutica nesse ponto, das vitórias que se conseguiu. É lógico que a gente ter isso para um laboratório público é excepcional, mas teve muita pesquisa, muita dedicação, muito investimento nisso, né? Então, olhar para isso e para essa história também reverenciando esse espaço, né? Eu acho que são caminhos distintos. Cada momento é diferente, cada momento tem seu valor. Eu trabalhei muitos anos nesse processo de monoterapia. Você ia fazendo o que a gente chamava de terapia sequencial. Usa só uma droga, aquela droga não funciona. Os primeiros tratamentos no hospital onde eu trabalhava, hospital universitário da Unirio, o Ministério mandou 6 tratamentos. E nós não sabíamos que tratar uma pessoa grave já não funcionava mais. Então, nós escolhíamos erradamente. Escolhíamos os pacientes mais graves. Então, dar AZT para uma pessoa gravíssima não funcionava. Então, escolhíamos... Erro e acerto, né, Márcia? Vocês estavam exatamente no escuro, o paciente errado, porque aí eles morriam mesmo. Então, quando nós fomos percebendo que é justamente o princípio de hoje, quanto mais cedo você testa, mais cedo você faz diagnóstico, mais cedo você faz tratamento, essa pessoa não adoece nem chega a ter AIDS. Que aí vou até aproveitar importante ressaltar e falar essa diferença, que infecção por HIV é diferente de AIDS, porque a AIDS é a manifestação da doença. Então, uma pessoa que faz teste, que descobre precocemente que tem o HIV ou vive com HIV, e faz o tratamento, ela nem chega a ter AIDS, ela não manifesta. Então, era a diferença daquele momento e hoje cerca de 30% das pessoas ainda descobrem com AIDS. Então, pelos sintomas, está tudo errado. A gente não pode estar nesse momento. Muito importante. Nós temos tratamento gratuito, nós temos PrEP, que é para prevenir, usar comprimido diariamente para não se infectar. Então, por que 30% das pessoas descobrem com AIDS? Então, eu sou da época... Vocês têm medo de fazer o teste, né? Eu sou da época que não tinha teste. Eu trabalhei 8.3, foi um paciente no Gafré. 8.4, nós começamos a atender vários. Então, assim, de 8.4 a 86, não tinha teste no Brasil. Nós começamos a fazer teste oficialmente em 86. Então, se naquela época não tinha teste e hoje tem teste, por que as pessoas demoram a fazer teste e descobrem da mesma forma que em 1986, morrendo de AIDS? Pois é. Então, só para a gente fechar o bloco aqui, mais uma passadinha na série, Tiago, achei tão interessante que o Marcelo fala que as pessoas ficam indo a ele revelar que tem HIV depois de terem visto a série, né? Como é que você percebe esse movimento? Assim, primeiro a gente ficou muito admirado com como a série conseguiu chegar nas pessoas, né? A gente imaginava que seria um trabalho muito mais pontual e ela teve um alcance muito maior, né? A série teve repercussão no exterior, ela teve uma repercussão boa aqui no Brasil, não só a nível de crítica também, mas também por uma recepção de público, né? Obviamente, o Marcelo fez um trabalho extremamente
popular, né? Extremamente pop. A série é muito bonita, é muito alegre, tem muita música. A gente está falando sobre vida, né? Em primeiro lugar, um discurso que sempre falamos, né? Quando a gente fala da produção. E, por outro lado, a gente tem um elenco brilhante. A gente tem Johnny Massaro, a gente tem Bruna Lismayer, Ícaro Silva, Kika Sena, que são atores geniais, extremamente premiados, reconhecidos, também dando voz para essa história. Então, isso tudo trouxe um alcance para o projeto que a cultura, só a cultura consegue oferecer, né? A Márcia, a gente conversa muito sobre isso e ao longo dessas apresentações que a gente tem feito da série, a Márcia fala que a cultura, né, ela consegue acessar um lugar do coração que as pessoas, talvez, quando elas estão lendo um folheto ou quando elas estão recebendo informação, elas não conseguem acessar. Então, a gente de forma agradável, né? Você sensibiliza, a pessoa fica emocionada e chora e muda. E leva para um espaço, a cultura transforma. E eu me lembro logo depois que a gente estreou o primeiro episódio, o Johnny Massaro recebeu um comentário nas redes sociais dele dizendo... Aí eu me emociono na hora de falar. Vou contar. O rapaz mandou para o Johnny, o Johnny mandou para mim, dizendo assim: eu acabei de assistir o primeiro episódio, levantei e fui para o posto me tratar, porque eu sabia que eu tinha vírus e não fazia tratamento. Caramba. Então, você vê, né, no momento hoje que a gente... vida, pelo menos, já. E no momento que você tem... Com certeza a série vem salvando vidas, porque sensibiliza, eu não tenho dúvida. Eu passei a usar um slide nas minhas apresentações, que é: arte e cultura têm poder de transformação. Porque tem. Gente, eu tenho que chamar um intervalo rapidinho. Você quer concluir, Thiago, antes para puxar? Isso. Exatamente, eu estou vendo ele emocionado e acho importante valorizar. É muito bonito quando a gente consegue levar um produto cultural que consiga alcançar esse tipo de abordagem, né? E mexer um pouco com a nossa realidade, a história do país, a história de toda uma comunidade. É isso, estamos aqui para isso, né? Maravilhoso. No próximo bloco, um convidado muito especial compartilha a experiência de viver com HIV há mais de 30 anos. A gente já volta, não vai sair daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a evolução dos tratamentos para HIV e AIDS. Comigo no estúdio para essa conversa, Márcia Rachid, médica infectologista, escritora e fundadora do Grupo Pela Vida. Também comigo aqui no estúdio, Mônica Macedo, coordenadora do Laboratório de Síntese de Fármacos de Farmanguinhos, Fiocruz. E completando essa roda de conversa, Tiago Pimentel, produtor cultural. E você que ainda não participou do programa de hoje, a hora é agora. Me manda suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais. Compartilhar ou não a experiência de viver com HIV é uma decisão muito particular. Não tem certo nem errado nessa escolha. É o direito de cada um. Agora você vai conhecer a história de uma pessoa que contribui muito para que a gente, aqui no Canal Saúde, trate desse assunto de forma respeitosa, amorosa e, sobretudo, informativa. A matéria de hoje ela é um pouco diferente. O entrevistado é um amigo, colega de trabalho, uma pessoa que constrói o Canal Saúde com a gente, Cristóvão Paiva, mais conhecido como Crico. Tudo ótimo. Tudo bom? Então, hoje eu convidei a Juliana para me acompanhar, buscar o medicamento que eu faço uso e que salva não só a minha vida, mas a vida de muita gente. Vamos lá? Dos bastidores da produção do Canal Saúde para frente das câmeras. Exatamente. Vamos lá buscar esse medicamento. Vamos lá. O Crico faz uso de antirretrovirais há 35 anos e já vivenciou diversos esquemas de tratamento. Recentemente, nesse mesmo caminho que a gente está percorrendo, ele se emocionou indo buscar a medicação. Eu estava num dia muito atarefado e vim buscar o medicamento. E tinha mudado a minha medicação, meu esquema para o dolutegravir, que é um medicamento só. E nesse momento eu fui na farmácia, fui pegar o medicamento. Quando eu peguei o medicamento, me deu uma coisa assim que eu acho que naquele momento
eu realizei os 35 anos de medicamento. E aí eu realmente não aguentei, eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a chorar, eu me virei, fui andando. Nos olhos, as lágrimas são de alegria. O que já foi um coquetel difícil de tomar, envolvendo até 6 comprimidos, hoje cabe na palma da mão e sem efeitos colaterais. O Cristóvão recebeu o diagnóstico de HIV positivo no dia 27 de julho de 1990. Ele sabe com exatidão a data. Era a véspera do seu casamento. Foi um terror. Eu costumo dizer que eu me senti como, sabe, um atleta de ponta que vai para uma competição e na véspera ele perde as pernas, perde algum dos membros, perde a sua capacidade de competir. Foi assim que eu me senti na vida. Ele se casou e deu a largada no início do seu tratamento. Nesse momento da história, o SUS estava dando seus primeiros passos. E assim como revela a série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, ele foi um desses personagens que adquiriu o AZT através de uma rede de solidariedade, a única chance de acesso ao remédio. O primeiro medicamento que eu tomei foi eu peguei no guichê da Varig e foi uma ação muito incrível, que foram muitos amigos, uma amiga na época muito querida, que me deu um cheque e vários outros amigos que cotizaram o valor e eu fui lá e peguei. Era muito caro. Pouco tempo depois, o tratamento passou a ser oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. O Cristóvão teve um filho, o Arthur, que nasceu livre do HIV. Só que na vida do Crico, depois de 6 anos de tratamento, a resistência do vírus aos medicamentos o levou a uma internação que quase tirou a sua vida. Quando eu saí do banho, que eu me deparei com a minha figura no espelho, eu fiquei assim, eu realmente me entreguei ali, porque falei, então é isso, é a partir daqui, né? É a partir daqui que a gente vai. E foi, na mesma medida em que os medicamentos foram evoluindo. Em novembro desse ano, ele participou de uma ação com funcionários de Farmanguinhos, onde os fármacos são produzidos. Uma atividade em celebração ao Dia Mundial de Combate à AIDS. Se tem uma coisa que o coloca hoje aqui, de frente com a gente, foi o acesso a esses medicamentos. Eu pude conhecer a linha do processo, mas com um olhar diferente, né? Sabendo que aquele medicamento que está ali, né, vem para mim e vai para todo o Brasil, que foi pensado e feito por muitas pessoas. Então, tá aqui hoje eu sou sustentado por isso. A gente chegou numa excelência de produção de medicamento, porque hoje a lipodistrofia é muito menor, né? A toxicidade dos medicamentos são muito menores. E a administração do medicamento, né? Todos os cientistas e todos os super, né? Que são pessoas super, né? Fazendo um paralelo como televisão, são como astros. Pessoas que, se você andar na rua, as pessoas não vão saber quem é, né? Mas, sabe, Valdilé Veloso, né? Estevão Portela, Márcia Rachid, né? Nízia Trindade. Lá atrás, ainda na fase inicial da sua maratona, eu perguntei o que lhe deu forças para seguir em frente. A possibilidade de ver meu filho crescer foi, eu acho que era uma coisa assim que eu não acreditava, mesmo, não acreditava. E hoje poder vê-lo assim com 33 anos sabe, tipo, cheguei. Olha só, Mônica, no dia que o Cristóvão foi buscar esse medicamento que mudou de uma cápsula só, ele me ligou chorando. Eu acompanho essa história, ele está aqui com a gente. Eu acompanho essa história desde que eu entrei no Canal Saúde há 18 anos e já tinha passado o pior, mas eu acho que é uma história que ela continua se construindo, né? Então, quando chega lá e recebe a oportunidade de fazer um tratamento simplificado, né? E aí ele foi visitar o pessoal em Farmanguinhos, que são as pessoas que
produzem esse medicamento. Qual é a importância de quem trabalha lá na fábrica saber onde é que chega esse cuidado, esse trabalho, esse tratamento? Olha, eu estou muito emocionada com a fala do Cristóvão, porque eu que trabalho com HIV durante muitos anos, a gente viveu isso muito de perto. Quando a gente começa a introduzir, por exemplo, os inibidores de protease na terapia, a gente tinha uma questão deles serem extremamente termoláveis, eles tinham que ser armazenados dentro de geladeira, e a gente sabe que o Brasil ele é imenso, com características sociais diferentes, nem todo mundo tinha uma geladeira para fazer um armazenamento adequado, e quem não tinha geladeira para fazer armazenamento adequado ia para esquemas terapêuticos alternativos que o paciente tomava de 15 a 18 comprimidos diários. Então, assim, quando você olha essa evolução e ver que você, de alguma maneira, conseguiu ajudar a vida de alguém, é muito gratificante. Ele usa esse termo, né? É o que me sustenta, né? Exato. E assim, eu acho que a gente não pode ressaltar, Yasmine, deixar de ressaltar de jeito nenhum o protagonismo da Fiocruz, junto com o Farmanguinhos, na internalização dessas tecnologias. O acesso, né? Porque isso, permitindo acesso, porque a gente sabe que as tecnologias, elas vêm, a indústria farmacêutica produz, pesquisa, excelente, coloca o medicamento no mercado e, incansavelmente, a Fiocruz vai lá e busca, através de Farmanguinhos e de outras unidades, internalizar essa tecnologia e oferecer acesso a esses pacientes de uma maneira, às vezes, muito rápida. Por isso, não é à toa que nós somos exemplo, né, de referência de tratamento mundial. Tem problemas, com certeza, né? Sim, sim. Não estamos dizendo que estamos já num mundo cor-de-rosa. Tem desafios, né, Márcia, ainda sendo superados, mas existe uma busca, né? Pior é se essa busca é paralisada por questões de ideológicas de Estado, de um partido A, B ou C, né? Isso é uma política pública, né, Márcia? Sim. Importante que seja assim. Agora, deixa eu trazer uma pergunta da audiência aqui, porque está tão bom o papo, a gente acaba deixando para depois, já estamos chegando no finalzinho do programa. O Rodinei encaminhou para a gente a seguinte pergunta que eu vou direcionar a você, Márcia, me vê se você consegue me responder. Gostaria de saber quais são as contribuições dos estudos genéticos para o tratamento e mesmo o caminho para a cura da AIDS. O pessoal sempre pergunta muito isso. Pergunta da cura. A cura parece que é... Não, é claro que a cura é uma meta. Claro. Em todas as qualidade situações, de vida antes, em todas né? as doenças, a gente sempre quer a cura. Cura de doenças autoimunes, a cura do câncer, de vários tipos de câncer, a cura da AIDS. Só que eu tinha até falado sobre isso antes, são momentos diferentes em todos os sentidos. A gente tem avanços inquestionáveis, mas a gente não tem a cura. Tem mais ou menos 7 a 10 casos de cura por diferentes caminhos, por transplante de medula. O que vocês chamam de cura? Então, porque indetectável não é cura. Não é cura, é cura funcional que a gente fala, porque a pessoa não adoece, a pessoa não transmite, ela tem qualidade de vida, mas ela tem o vírus ainda nos chamados reservatórios. Existem casos de cura, mas começou quase casualmente, porque também não é casualmente, pesquisaram para fazer o melhor transplante, mas ninguém vai sair fazendo transplante de medula, porque eram pacientes com leucemia, eram situações muito especiais que não vai dar tempo de explicar. Então, não é um caminho. Uma coisa é você ter uma situação que aconteceu da pessoa ter leucemia e você conseguir fazer um transplante de medula e curar essa pessoa. Outra coisa existem trabalhos, inclusive tem um pesquisador que é um virologista em São Paulo, que é o Ricardo Dias, que ele tem um caso bem provável de cura, mas também é outro caminho que também não vai dar para explicar, porque não é transplante de medula. Então, existem casos de cura de AIDS, mas a gente não tem essa cura da AIDS, porque o vírus tem características completamente diferentes de vírus comuns, que todo mundo também fala, porque não tem vacina de AIDS e teve vacina de Covid, porque é completamente diferente o vírus. Ele tem uma
capacidade de replicação muito rápida, ele muda muito rapidamente, não tem nada a ver com o vírus, coronavírus lá da Covid. Então, não dá para explicar nessa rapidez por que não tem cura e por que não tem vacina. Ficar simplificando tanto a discussão, né? E aí, a gente pode ter? Pode vir a ter, mas no momento não tem cura, no momento não tem vacina. Tem casos de cura, se essa pessoa for procurar. Existem casos de cura de AIDS? Existem, ele vai achar. Mas eu não tenho como explicar aqui agora, mas já existem alguns casos. Então, seria um programa à parte, né, Márcia? É só para explicar, assim, que existem realmente esses casos. Em todas as conferências internacionais, quando a gente senta, tem lá, assim, estratégias de cura. Então, tem pesquisadores, virologistas, que só estudam isso e são separados da indústria farmacêutica, para ninguém dizer que não tem cura porque a indústria não deixa. Porque sempre tem um que levanta a mão e fala assim, é a indústria que não deixa ter cura? Não é, porque são grupos diferentes. Então, toda vez que a gente vai a uma conferência internacional, tem sempre as apresentações dos estudos para a cura, para as vacinas. Então, tem sempre estratégias mostrando esses caminhos possíveis. Um dia a gente chega lá, né? Agora, enquanto assisti a série, Thiago, eu vendo a atuação dos atores, que está maravilhosa mesmo, eu fiquei imaginando nesse laboratório, né? Imagino que pessoas como Cristóvão talvez tenham feito parte de um laboratório ou não. Como é que vocês chegaram nessa essência dos personagens que vivenciaram, principalmente os que vivenciaram o HIV, no caso do protagonista, né? E a AIDS? O desenvolvimento da série, ele durou mais ou menos 1 ano e 1 ano e meio, e a gente trabalhando em cima de pesquisas, entrevistas, matérias, jornalistas atuando com a gente, a Márcia apoiando também, oferecendo uma bibliografia enorme a respeito do assunto. A gente tem uma equipe, né? Eu tive uma ideia, depois a gente foi produzir isso pela Morena Filmes, entrou HBO, depois entram os roteiristas, entra todo o processo de desenvolvimento, depois os diretores, aí vem Marcelo Gomes, aí vem a Carol Minem, os roteiristas, Patrícia Corso e Léo Moreira. Então, é uma equipe enorme, todo mundo buscando todas as formas da gente conseguir fazer com que essa história seja o mais fidedigna, obviamente, à realidade, por ser uma história baseada em fatos reais, mas que também emocione, que também ofereça um material que mexa com o coração das pessoas. Mônica, que o Brasil é referência, isso já vem sendo dito há mais de 10 anos, não é isso? 2003. 2003, ou seja, mais de 20 2003. anos, olha só. Agora, como é que faz para o SUS não ser uma ilha, né? Porque eu imagino que isso também precise ser balanceado para o mundo todo. Como é que você percebe isso hoje no resto do mundo e esse diálogo das políticas internacionais? O que eu consigo enxergar é que, assim, apesar de todos os esforços, eu sei que os sistemas de saúde do mundo vêm tentando, o Brasil é a referência, né, copiar, né, o modelo do Brasil, mas ainda é extremamente difícil, especialmente, por exemplo, para países que a gente considera da África, né? Esse ano foi um ano que eu fiquei com o coração um pouco apertado, que foi com o cancelamento do financiamento do PEPFAR, que foram 300 milhões de dólares a menos que são investidos e que atingem diretamente esses países que não têm a assistência que o SUS fornece para os pacientes soropositivos. Então, assim, aí começaram-se as previsões, né, de que o número de contaminações anuais poderiam triplicar em relação aos anos anteriores, o número de novas infecções. A gente já tem notícia de desabastecimento em alguns locais. Então, eu acho assim, é uma temática extremamente difícil de discutir, porque envolve a política pública do outro, mas do outro país. Mas, assim, o que eu esperaria é que, efetivamente, os países pudessem utilizar
o SUS como referência e implementar isso para que todas as pessoas tenham acesso. Porque não adianta a gente achar que a gente resolve o nosso problema tratando os nossos pacientes, diagnosticando, porque a AIDS ela é globalizada, ela não tem essa questão das fronteiras. Então, é extremamente importante que esse acesso ele seja garantido, não só no país, como a gente sabe que isso é feito de maneira brilhante, mas em todo o mundo. Márcia, queria te convidar a comentar sobre isso também, né? Essa questão internacional. O presidente Donald Trump cancelou uma série de investimentos e financiamentos que estavam sendo feitos e tem uma parceria importante do Brasil, né, nessa produção de conhecimento, sobretudo, né? A gente vem perdendo vários projetos, várias coisas, inclusive no Grupo Pela Vida, porque a gente tem a HF, que sempre foi o principal apoiador nosso, e a gente faz testagem desde 2014, a gente vem perdendo isso, fazemos retificação de nome e realmente todos os nossos projetos, principalmente a Fiocruz também sofre com isso. Quer dizer, todo mundo vem perdendo porque não é diretamente, assim, não é, se a gente olhar assim, diretamente o Trump. Não, mas é também, né? Porque é uma conjuntura. Então, quando a gente vai olhando, assim, você falou da África, mas a gente também, porque quando você olha, ele foi destruindo, ele acabou com o Comitê de Vacinas do CDC. Agora ele acabou, pelo governo americano, não tem mais o Dia Mundial da AIDS. Então, ele foi acabando. E pior é que eu passo a impressão de que, se não tem nos Estados Unidos, acabou o Dia Mundial da AIDS. Ele vai só um país, gente. As coisas aí. Por exemplo, agora, terça-feira, a gente vai fazer um show beneficente pro Pela Vida, porque a gente tem 36 anos de grupo. Foi fundado pelo Herbert Daniel. E tudo que a gente faz, assessoria jurídica, apoio psicológico, tudo é gratuito. Nós, inclusive, passamos a série lá com o Tiago. Então, a gente oferece tudo gratuitamente, não fazemos nenhum tipo de atividade que não seja gratuita, mas a gente tem os projetos que apoiam, já tivemos projeto com o Ministério da Saúde, a Fiocruz já apoiou em vários momentos, então tem várias coisas que a gente depende de apoio externo. Fica a dica aí para quem está assistindo. Aí, né? Quando a gente vai, por exemplo, pagar uma conta de luz, é apoio que alguém doa alguma coisa, inclusive eu mesma. Todo mundo pensa assim, a Márcia ganha alguma coisa pela vida. Não, eu dou pro Pela Vida para poder ajudar a pagar, por exemplo, uma conta de luz. Rapidinho, me mostra. Desculpa, enquanto você fala, dá uma mostrada nos livros, Márcia. Assim, conclusão, a gente está perdendo porque o nosso apoio principal é a americana, da HF, né? Que é uma associação americana. Esses livros, esse aqui, são casos de pessoas que vivem com HIV, muitas estão vivas há quase 40 anos, porque aí eu comecei a escrever mais ou menos de casos de 86 para cá, o Sentença de Vida, que fez o Tiago me achar. Eu adorei a ideia. E esse aqui chama Vidas Marcadas, porque eu falo de pessoas que tenham relação com toda essa história. Eu falo até um pouco de mim, falo do Herbert Daniel, falo do Betinho, Herbert de Souza, falo do Almir França, que é um estilista importante, que faz um trabalho maravilhoso com pessoas trans e travestis, desfile. Falo de pessoas que tenham de alguma maneira, que tenham relação com todo esse ativismo que eu faço. Então, ele é um foco maior em estigmas, preconceito, e acabou que ele também vai ser adaptado para o teatro. Eu estou muito feliz. Que notícia boa. Então, são 2 livros que eu tenho tido assim, muita gratificação com eles. E eu vou aproveitar essa deixa para também fazer aqui um servicinho da peça dirigida e também, enquanto ator, ele participa, Renato Farias, nosso apresentador aqui do Canal Saúde. A peça se chama O Legado, está no Rio de Janeiro até o dia 14, de sexta e sábado e domingo, né, Cristóvão? Então, se você está no Rio de Janeiro, procura saber sobre essa peça, que vale muito a pena ver, também maravilhosa. Eu queria fechar o programa, Tiago, te perguntando qual é a cena que você acha que melhor representa, que mais te emocionou, que mais te tocou na série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. No primeiro episódio, tem um momento que o personagem da Bruna Lismayer, ele
ela descobre que o Nando, que é o personagem do Johnny Massaro, ele está vivendo com HIV naquele momento. Ele tenta esconder, porque o momento de trabalho, eles são comissários de bordo, etc. Isso tudo impede que ele possa, naquele momento, entender que ele poderia divulgar. E quando ela descobre, ela vai até a casa dele, ela sabe que ele está fugindo dela e ela fala, Vida... É lindo isso, ela chama ele de Vida e é tão representativo nomear esse personagem dessa forma, né? Nem que seja um apelido, né? É um personagem que está ali e representa, de fato, Sim. a vida, né? E no momento em que você não tinha o poder público, que você não tinha tratamento, que você não tinha opção, a solidariedade era a palavra que reinava. Então, às vezes, não era a família por vínculo sanguíneo, era a família por vínculo afetivo. E na série a gente traz várias cenas de famílias que se formam por conta da dor e famílias que se formam por amor e solidariedade apenas. Toda vez que eu vejo essa cena desses dois amigos se encontrando, eu me lembro da minha vida. Quantas vezes a gente, todos nós, né, nos apoiamos no amor e na solidariedade para poder existir, né? A gente falou tanta coisa bonita aqui, viva o SUS sempre, né? A gente é muito, apesar de todos os problemas, a gente sabe que a gente evoluiu muito desde a época em que a gente está ali na série. A Ancine, a lei do audiovisual, essa série só foi possível também por incentivo fiscal e também por dinheiro público e também está prestando um serviço social. Então, assim, o país ainda tem muita coisa para ir pela frente. A gente sabe que tem políticas de Estado, mas as forças políticas e o poder da comunicação acabam interferindo em tudo que a gente faz e para onde a gente vai. Então, acho que isso que a gente está construindo aqui, essa sementinha que a gente está plantando, a série, os livros e todas as vezes que a gente fala sobre isso, a gente planta uma semente de solidariedade também e de um futuro melhor, né? Que maravilha ouvir esse comentário final, Tiago. Muito obrigada. Quero agradecer Márcia, Mônica, Tiago, a cada um de vocês pela contribuição que vocês trazem e representam nessa história, que é uma história de luta, né? E que a gente possa assistir essa série e a esse programa daqui a 10 anos e falar, caramba, a gente conseguiu avançar ainda mais, né? Muito obrigada, gente. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, ou um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar, eu te indico a compartilhar essa conversa. É só você acessar o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet. Lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não se esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. A gente se vê.